Shalom Lekulam. Nós estamos aqui na sequência, em nosso último bloco de videoaula. Vimos aí alguma análise verbal, situações, vimos textos, né? E vamos seguindo aqui. E estamos também vendo questão de verbos fracos, o completo, incompleto, a questão da conjunção VAV, são situações contidas nesse nosso material didático que vocês têm em mãos, tá? E vamos ver depois verbos ocos, que diz respeito ao verbo fraco, tá bom? Bom, mas temos aqui, agora, ahau, tá? Ahau, um verbo já conhecido, já sabemos do que se trata, simplesmente temos aqui o shoresh, que é o alaf, é o kaf e é o lamed. Ahá. E nós vamos ver esse verbo, assim como vamos ver depois outros, já vimos algumas situações. Vamos ver ele aí no passado. Agora, vale lembrar que nós temos o tronco cal, que é o tronco, temos N verbos, e diferente de Ivrit Meduberet, no que diz respeito a Haketuvim, nós vamos ter uma forma, que é o Pa'al, tá bom? E este Pa'al aí, nós vimos a condição que vamos ter na questão de verbo fraco, vamos ter P cultural, An cultural, Lamed cultural, né? Que a gente viu já alguma coisa e vamos ver mais. Então temos aí a Hal, tá? E se tratando de Haketuvim, sempre tem a questão do passado, tá? Que envolve o presente, tá bom? Onde a gente já mexeu alguma coisa correspondente ao futuro, que é coisa que o futuro não é muito do Haketuvim, viu? E também pouco trabalhado em Ivrit Meduberet. Enquanto aqui o passado já chega a ser mais trabalhado em Haketuvim, em Ivrit Meduberet, o mais trabalhado já seria o presente. E o presente aqui no Haketuvim é coisa que você não costuma ver assim. A gente vê o passado, a questão do futuro envolvido, então tem que observar essas situações, tá? Ahau, passado. Por que eu estou aqui tratando de P gutural na conjugação do verbo ahau? Tá? Por que P cultural? Porque se a gente for analisar a forma pa'al, tá? Nós vamos ter no lugar do P o alaf. O alaf é um gutural, é uma gutural, aquilo que a gente já aprendeu. Então, o P de pa'al, esse alaf vai ser um P gutural, ok? Dentro daquela forma lá. E esse verbo aqui tem a ver com comer, comida, alimento e tal, né? E caindo aqui em Haketuvim, mas para comer, né? Então, e se tratando de passado, então eu comi, né? Aí, pessoal, é sempre texto dentro de contexto, nas análises do texto no Tanar, tá?
de repente alguém traduz aí como alimento, tá tudo certo. Então a gente vai colocar como, por exemplo, na terceira pessoa, na terceira pessoa comum, né? Ele comeu. De repente uma tradução, ele se alimentou. Então não deixou de comer, mas aí a questão está no passado e a questão de tradução. Situações que a gente vai explicando e já trabalha um bocado lá na aula de tradução. Então se eu colocar, se eu ver aqui, ó, a, ra, aí eu tenho o lamet, né? Ahanu, né? Opa, eu já estou vindo para cá quando não é aqui. Isso é depois. Eu já baixei aqui. Tá? Outra coisa que eu sempre explico aqui. Nós sabemos que o hebraico é daqui para cá. Ok? Eu coloco aqui nessa disposição, mas na hora da leitura a gente lê lê para lá. Na hora da leitura a gente vai ler Aharti. A gente lê assim. Então, alguém já me perguntou aí, professor, por que o senhor vem daqui para cá? Não, não venho, tá? Não venho. A disposição que eu coloco assim aqui, aí eu venho nessa palavra, venho nessa, mas a leitura é em hebraico, é daqui para lá, tá tudo certo, tá? Só explicando esse pequeno detalhe. Então, a primeira pessoa singular, que pode ser masculino e feminino, que vai determinar, isso é o verbo à frente. Então, Ahalti, eu comi. Ahalti, eu comi. Ahalti. Então, o que é que acontece? O que acontece é que eu tenho o choreche aqui. Alaf, Kaf, Lamet. Está aqui o choreche. Alaf, Kaf, Lamet. Essa disposição não é comum, não é sempre. A raiz pode estar no meio da palavra, embolada pelo meio, pode ter 3 consoantes, até 4, pode ter 2 situações, mas aqui está completo, as 3, como normalmente é. Aí o que é que temos aqui? Questão de aformativos. Estamos em Haketuvim. Então, Ahalti, eu comi. Tá? Ahalti seria como Ani Ahalti, só que eu não estou trazendo o Ani para não confundir, porque ele não entra. A gente já explicou, já trabalhou, quando estudou os verbos, os troncos verbais, tá? Então falou Ahalti, pronto, eu comi, tá? No passado. Ahalti. Então eu tenho aqui esse sufixo e a questão de nekutotes, tá bom? Então olhando para o sufixo. Então eu. Agora a segunda pessoa singular masculino. Tu comeste. Tá? Aqui em Haketuvim, a gente não faz essa observação sempre. A gente não joga muito você para cá. Ele não cabe muito bem no Haketuvim, tá? A menos que você queira, na sua tradução, fazer, tá? Mas sempre muda um pouco o termo de contexto, porque tu comeste vai para você comeu, né? Então, tu ou você se enquadra, é mais adequado a Ivrit Meduberet, tá? Então, tu masculino, Ahaltá, temos aqui, ó, Alaf com Kames, Kaf com Patá, Lamet com Shevá, Tav, Dagesh, Kames. Ahaltá, tu comeste, é o tu masculino,
tá? Tu comeste. Mas é assim interessante o tempo que corre muito rápido enquanto a gente está aqui explicando o tempo foi, tá? Ani olexote mitz. Ani olexote mitz. Mitz, tá bom.